Hoje, eu sou a Larissa. Vamos iniciar essa discussão maravilhosa do trauma, que tem a participação da nossa nutricionista, a Lívia, que é nutricionista da unidade do trauma A6, e o enfermeiro 3 da unidade, o Rodrigo. Vamos ter uma discussão multidisciplinar muito enriquecedora nesse tema que é extremamente atual, não só nos nossos serviços, mas nas nossas casas também, porque nós temos todos, pelo menos um idoso na nossa casa. Então é importante para a gente reforçar aí o nosso olhar e os nossos cuidados. Vamos começar agora com o Rodrigo. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer a Lívia por ter me convidado para estar aqui, né? Acho que eu nunca falei para outro público sem ser da enfermagem aqui no hospital, mas eu trabalho aqui há 12 anos, eu sou enfermeiro 3, que antes era o referência, desde 2018, e desde 2018 eu trabalho nos andares de ortopedia e trauma, então é por isso que ela me chamou, porque a gente tem aí uma vivência em cima desse público, né? A gente não tem hoje mais a especialidade do trauma aqui no hospital, mas a gente ainda assim tem a de ortopedia e a retaguarda dos ortopedistas que atendem os pacientes de trauma, né? E todo dia chega um paciente idoso que sofre trauma lá na unidade da gente. Isso é muito comum, né? Mais comum do que a gente imagina, às vezes. E cadê o controlinho? Não? Então, quem são os idosos, né? Idoso a gente considera aquele paciente acima de 60 anos de idade ou mais, né? E a gente sabe aí que corresponde hoje a 15% da população brasileira. E vocês vão ver num próximo gráfico aí que a gente colocou que a pirâmide está se invertendo. Antes a gente tinha mais população jovem e menos idoso, e agora a gente está invertendo essa pirâmide, né? Estamos preparados para isso? Talvez não, né? Cada vez a gente tem mais população idosa e isso vai demandar mais pessoas cuidando e mais estudo e discussão em cima disso. E é por isso que é importante essa discussão de hoje, porque cada vez a gente vai ter mais idoso, consequentemente mais trauma em idoso, e a gente precisa falar sobre isso. Aqui então está a pirâmide, né? De 2000, é um comparativo entre 10 anos, de 2010 e 2022, da população do sexo masculino e feminino. Então, o tom mais claro é a população de 2010 e o mais escuro a de 2022. Então, a gente vê que já foi reduzindo a população jovem, né? E está aumentando a população idosa. E sobre o envelhecimento, então, quem é o público idoso, né? Então, a gente sabe que fisiologicamente o idoso é um público de necessidades especiais. A gente considera eles como uma população especial porque ele demanda alguns cuidados diferente da pessoa mais jovem ou de uma criança, por exemplo, né? Então, muda aspectos não somente fisiológicos, como também muitas vezes sociais, que é o que a gente encontra bastante aqui, né? E em se tratando de trauma, às vezes o aspecto social é um dos fatores causador do trauma no idoso, né? Seja por violência, ou seja por abandono, ou por teimosia mesmo do idoso, que às vezes não quer que ninguém acompanhe, ele quer se mostrar forte por um tempo é, né, maior, ou então a própria família tende a não aceitar que ele está começando a demandar de cuidados especiais e acaba deixando ele sozinho, e aí a gente vê que isso muitas vezes são os fatores causadores de trauma, né? E o que é trauma? Trauma, então, a gente considera uma palavra que deriva do grego, traumatos, que em sua tradução significa ferida, dano ou avaria, sendo utilizada no vocabulário médico para referir-se às consequências orgânicas causadas por lesões resultantes de violência externa. Também pode ser definido como sendo dano caracterizado por alterações estruturais ou desequilíbrio fisiológico decorrente da exposição aguda a alguma forma de energia, seja ela mecânica, elétrica, térmica, química ou radioativa, afetando superficialmente partes moles e ou lesando estruturas nobres e profundas no organismo. Resumindo, a gente fala que é uma lesão causada por mudança de energia, né? Então pode ser por queda, pode ser por violência, por pancada, pode ser por choque, pode ser por queimadura, enfim. São vários os tipos de trauma aí. E no idoso, né? O que, que tem de diferenciar o trauma no idoso? Às vezes a gente pega o paciente que a gente fala assim, caiu e fraturou o fêmur. Muitas vezes o idoso fraturou o fêmur para depois cair, né? E por que que isso acontece? Porque ele tem alterações já fisiológicas, estruturais, que podem levar a ele
ou a ter uma fragilidade da parte óssea, ou então muitas vezes é fragilidade na questão de equilíbrio, né? É, de força motora por conta da perda de massa muscular. Então, quando a gente fala do trauma no idoso, né? Muitas das vezes a gente vai ter que ter um olhar um pouco mais amplo do que aquele olhar que a gente tem num público mais jovem. Por quê? Porque o idoso ele pode ter tido primeiro uma alteração fisiológica de demanda clínica e que levou ele a ter o trauma. Né? Quantas vezes a gente tem o idoso que chegou e caiu e fraturou o fêmur, mas ele teve uma síncope. E se a gente não ter essa ideia do que é o trauma no idoso, a gente fica de olho na fratura de fêmur, e às vezes ele está tendo um problema cardíaco, que deu a síncope que levou ele a cair e fraturar o fêmur, né? E em se tratando de ortopedia, nós da equipe multidisciplinar temos muito a agregar, porque o ortopedista, culturalmente, vê muito osso. Então ele fica lá, ele só vê osso, 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 osso. E às vezes a gente tem que chegar e falar, doutor, dá para pôr um suplemento? Doutor, dá para você pedir um eletro ou uma avaliação de tal especialidade? Né? O senhor pode transcrever as medicações de uso contínuo, porque senão o idoso fica aqui, e se a gente da equipe multi não falar pelo paciente, quando a gente vai ver, desequilibrou todo o resto. Então, o trauma no idoso, ele demanda um olhar mais amplo que simplesmente o trauma. A gente precisa olhar ele em todos os seus aspectos, né? Inclusive sociais. Muitas vezes a gente tem que, durante a internação, acionar o serviço social. Olha, esse idoso fica lá internado, fica lá em casa, aliás, sozinho, a gente está vendo características de abandono, por exemplo, né? Ou então a gente presencia, às vezes, o familiar que trata o idoso de uma maneira violenta, e a gente também aciona o serviço social. Então, são vários os aspectos aí da população idosa. Eu acho que é olhar com carinho e pensar nesse todo, né? Não somente no que ele apresenta ali. Esse é o nosso maior desafio. Então, as alterações estruturais e funcionais, né, assim como a coexistência de doenças sistêmicas, predispõem os idosos a diversos acidentes. Então, como eu já comentei, ele pode ter uma síncope por uma bradicardia e cair, ele pode ter um problema de esquecimento e largar um fogo aceso, por exemplo, e ter um incêndio em casa, enfim, são vários os aspectos. Pode ter um idoso mais rígido que dirija, mas os reflexos estão diminuídos, então ele acaba ficando mais predisposto a ter um acidente de automobilístico. A queda é o mecanismo de lesão mais frequente entre os idosos. Cerca de 40% dos traumas em idosos é por queda, né? Seguida pelo acidente automobilístico, de 28%, atropelamento, 10%, e ferimento por arma de fogo e arma branca, de 8%. Quando a gente estuda sobre trauma, sobre queda, na verdade, fora, em outros países, a gente vê que em alguns lugares a queda ela já meio que virou uma especialidade, né? Então, quando o paciente passa num consultório ambulatorial e lá no consultório identifica-se que ele tem um risco por queda, por alguma fragilidade óssea, por algo do tipo, existem enfermeiro especialista, médico que, olha, tem só esse olhar em verificar, fazer exames de densitometria óssea, entrar com suplemento para poder, né, melhorar essa absorção do cálcio, coisa que aqui a gente ainda não tem. Né? A gente ainda, aqui no hospital mesmo, nosso maior desafio é falar sobre a queda interna, né? E quando, na verdade, a gente tem que falar sobre queda até fora daqui, né? E isso, às vezes, a gente não vai pegar, porque a gente pega aqui depois que já aconteceu, né? Teria que ser uma cultura que venha da parte ambulatorial, do médico, de UBS, enfim, né? Porque a queda mata. Se mata aqui dentro, você imagina lá fora, né? O idoso que fica em casa. E existem muitas das quedas que são preveníveis, né? Mobiliário, tapete, calçado, né? E isso só vai ter a noção quem tem esse olhar. Então ele precisa de um profissional que veja isso. E, infelizmente hoje a gente não tem, né? E é um dos nossos maiores, acho que é o maior número de internação aqui no hospital, da parte ortopédica em idosos, são as quedas e as fraturas por quedas. E aí esses idosos fraturam fêmur, eles fraturam punho porque apoia no chão, fraturam cotovelo, né? É o que mais a gente vê aqui. Aqui no hospital, a gente teve entre 2022 e 2023, né, dos 2 anos fechado, cerca de 7.567 cirurgias ortopédicas. Dessas cirurgias, 1.836 foram em idosos, tá? Das cirurgias ortopédicas. Obviamente que aqui a gente não está falando só do trauma, mas grande parte dessas 1.800 são de trauma, tá? Às vezes ele fratura, e vai operar depois, então nem sempre ele dá entrada pelo PS, às vezes ele dá entrada pelo eletivo mesmo, mas já com uma fratura, vem transferido de outros hospitais, enfim.
É isso, acho que deu para falar um pouco sobre a questão do nosso público e das causas, e aí a Lívia vai falar agora dos fatores nutricionais. Obrigado, gente. Então, gente, eu vou falar um pouco do trauma relacionado a essa parte da nutrição, tá? Então, a gente sabe que o idoso, quando ele é acometido de um trauma, ele naturalmente tem maiores consequências, né? Então, as limitações que a própria idade trazem para o idoso levam ele a uma vulnerabilidade, né? Então, o estado nutricional tem relação direta com o processo de prevenção e reabilitação pós-trauma. Aqui eu trouxe alguns fatores relacionados à parte da nutrição que contribuem para o acontecimento, né, das quedas, o trauma em si. Então, a própria desnutrição por conta da acometimento da massa muscular, né, deficiência de vitamina D e cálcio, que contribui para a osteoporose, né, baixa ingestão de proteínas, que está relacionado também com a questão da massa muscular, desidratação, deficiência de vitaminas, né, antioxidantes, o excesso de sódio, porque mexe com a pressão, né, o idoso pode ter uma tontura, uma queda como consequência, né, a fadiga que a própria anemia traz, predispõe o idoso ao trauma também, né, esse cansaço que a anemia traz. E aqui, eu vou falar um pouco do estado nutricional como fator de risco para o trauma. Então, a própria desnutrição, que é muito comum em idosos, né, pode levar à fraqueza muscular e à sarcopenia. O que é a sarcopenia? É a redução de massa muscular, né? Então, essa redução de massa muscular aumenta o risco de quedas e, consequentemente, de fraturas e traumas, né? Falei da osteoporose no slide anterior. A deficiência de vitamina D e cálcio contribui para a osteoporose, tornando os ossos mais frágeis e suscetíveis a fraturas e caso o idoso sofra uma queda, né? Comprometimento cognitivo, que acontece muito com os idosos, né? Então, a desnutrição também pode agravar o comprometimento cognitivo, aumentando o risco de acidentes para essa população. Então, como que nós, da nutrição, a gente faz a avaliação nutricional desse público, né? A gente usa os instrumentos de triagem nutricional. Aqui a gente utiliza o MAN, né? A mini avaliação nutricional. A gente identifica o risco nutricional e traz o diagnóstico para o cuidado. Então, aqui um pouco falando do trauma e o impacto no estado nutricional dessa população. O trauma traz um aumento do metabolismo, né? Então, a gente tem um aumento da demanda metabólica para cicatrização, um aumento de demanda de calorias, proteínas e outros nutrientes. Então, a própria imobilidade por conta do trauma, o idoso fica acamado, né? Traz uma redução de massa muscular e também redução de apetite, então eles diminuem a ingesta alimentar, né? Infecções, então, a própria pneumonia, aí falando do idoso trauma internado, né? A pneumonia, a infecção do trato urinário, as sepses relacionadas aos acessos, né? A flebite e infecção do próprio ferimento do trauma. E a injúria aumentada que o trauma traz também, diminui a síntese proteica, compromete o sistema imunológico e a gente tem uma diminuição da resposta inflamatória e do processo de cicatrização. Recuperação e prognóstico. Então, a gente sabe que a nutrição é fundamental nesse processo, né? E as deficiências nutricionais podem retardar a cicatrização de feridas, né? Então, além disso, aumentar o risco de infecção e prolongar a recuperação desse idoso. Então, para o processo de cicatrização, o que é, né, mais importante e mais necessário? Eu trouxe, né, nesse slide, esse estudo, né, que trouxe essas informações para nós, é um resumo, né? Então, eles falam a respeito da boa hidratação para a recuperação, né, para a cicatrização, suplementação com arginina, as vitaminas A, B, C, E, K, glutamina, magnésio, zinco, ferro e o ômega 3. Então, a gente sabe que a nutrição está intimamente relacionada com a prevenção de complicações, e a gente sabe que em idosos, né, não só no público idoso, mas estamos falando do público idoso aqui, né, as úlceras de pressão, né, podem acontecer, as infecções, e se o paciente está bem nutrido, a gente melhora o prognóstico geral desse paciente. O que é importante? É esse olhar individualizado, né, para os idosos. Então, a avaliação de hábitos individuais, um plano alimentar adaptado, né? Na visita, a gente costuma perguntar se usa prótese ou não, né? Se tem dificuldade de mastigação, deglutição, para a gente poder adaptar o plano alimentar para facilitar, né, o consumo alimentar do paciente enquanto está aqui conosco.
A prescrição de suplemento nutricional, né, importantíssimo, que a gente tem aí como uma possibilidade para esses pacientes, e em alguns casos a gente também, né, pode fazer uso aí da terapia nutricional interal ou parenteral. Processo de reabilitação. A gente sabe que no idoso ele é um pouco mais lento e acontece de forma mais sutil, e a mobilização precoce é fundamental. Aqui entra muito a parceria com os físios, né, pessoal, da fisioterapia. E para prevenção, né, investir, né, nesse público, incentivar a prática de exercícios para melhorar equilíbrio e força, consultas médicas regulares para cuidar da saúde de uma forma geral, né, e a boa nutrição. É isso, gente. Alguém tem alguma pergunta? Eu quero falar mais. A Bruna vai falar depois. Ligou? Eu falei que eu queria ser a primeira a perguntar nessa aula, tá? Porque vocês dois, primeiro, parabéns, vocês são dois maravilhosos. O Rodrigo, eu já tive o privilégio de trabalhar com ele lá desde 2019, né, Rô? Quando eu entrei aqui, aprendi muito e a gente tinha lá a unidade, como ele falou, do trauma. E ali também um casamento de 5 anos, né, Li? Bom, idoso é o tema que eu sou suspeita para falar, porque é um tema que eu amo. E aí eu tenho 2 perguntas para fazer para vocês. Uma é para o Rô. Você falou muito dessa questão da orientação, né? Que muitas vezes a gente já pega esse idoso para tratar a fratura, para tratar as complicações. E essa questão da orientação aqui dentro do hospital, como é isso hoje, falando de equipe de enfermagem, de equipe multi, se vocês têm algum projeto ou já alguma questão da orientação do preparo para alta. Então, queria saber se isso existe. E para ali, eu queria perguntar sobre a questão da suplementação. A gente sabe que uma intervenção precoce é fundamental. Eu acho que os nossos pacientes aqui do 9, a gente até tem um diferencial por classificação de público mesmo, de que eles já têm o conhecimento do que é um suplemento nutricional, o que não é uma realidade no nosso país, né? Mas como que é isso para você e como que você encara as dificuldades? Questão de manejo, questão de quantidade, porque a gente sabe também que existe uma diminuição da ingesta pelo público em si, né? Que foi o que você comentou, e aí associado a essa fratura, essa questão da internação, como é que você sente esse manejo da suplementação no dia a dia? E parabéns pela aula. Bom, vamos lá. Eu tinha pegado o microfone exatamente para falar um pouco sobre isso. Eu acho que o nosso maior desafio hoje é melhorar essa parte da educação do paciente por parte da equipe assistencial, né? O paciente hoje não é mais aquele paciente de antigamente. Ele acessa o Google, ele sabe tudo. Às vezes ele está te perguntando para te testar, porque ele já consultou e ele já sabe a resposta. E ele quer saber se o que você está falando é o que ele leu lá e para ver se ele confia em você ou não, né? Isso é muito pontual. Desde que eu entrei aqui, a gente tem muito material educativo, né? Agora até um pouco menos, porque teve aí uma economia de gasto com isso, mas a gente sempre teve. Mas a gente sempre teve que batalhar para que as pessoas entregassem esse material. Tem muito no andar perdido, a gente descartou um monte de material educativo por quando trocou logo e etc. E hoje a gente está passando isso para o sistema, mas eu acho que a gente fazer com que tenhamos um padrão de orientação da equipe assistencial é o nosso maior desafio, porque isso é pontual, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de educar, gosto de orientar, sempre trabalhei com educação, então eu vou lá e eu explico, tento explicar o mais didático possível para o paciente. Talvez a outra pessoa que vá não tenha essa facilidade, né? Não temos um script do que falar, então a pessoa vai e fala o que ela quer. É a mesma coisa a orientação de prevenção, por exemplo. Eu chegar e pôr uma pulseira no paciente e falar: olha, essa aqui é pulseira de queda, o senhor não saia sozinho sem chamar a gente. É uma orientação. Eu chegar lá e explicar: olha, uma das preocupações que a gente tem é a queda, o senhor pode ficar em jejum, pode ter tontura, tomar medicação. É diferente a orientação. E talvez a gente conscientize mais quando você tem uma orientação um pouco melhor, né? A gente também esquece que não é porque ele já teve o problema e está aqui que a gente não pode trabalhar a prevenção. Porque eu acho que a prevenção faz parte ali no atendimento. Eu também posso orientar, né? E eu até estava comentando com a Lívia que um dos recursos que a gente tem aqui, que pós-pandemia a gente parou de utilizar, é a nossa casinha do Espaço Viva Seguro, né?
que ela é um espaço simulado da casa com algumas intervenções didáticas e que a gente pode, tanto a físio levar o paciente para trabalhar lá dentro e ele ter uma vivência como se estivesse no ambiente domiciliar, quanto também a enfermagem levar o acompanhante e orientar sobre a adaptação de casa e etc. A gente está fazendo isso efetivamente? Não. A gente está usando esse espaço que é muito rico? Não, né? Talvez porque veio tanta mudança, tanta demanda e tanta parte burocrática, que o enfermeiro ele está mais preocupado em cumprir a parte burocrática, de evoluir, de, né, de prescrever e não sei o quê, de orientar a alta e bater meta de tempo que ele sai do quarto, enfim, do que essa outra parte, né? Então, eu acho que é conscientizar o profissional do quão importante essa orientação e prevenção já durante a internação para o pós-alta, porque a gente tem pacientes que caem, por exemplo, cai uma vez, interna, cai de novo, né? A gente fala até que é o paciente caidor, que é aquele que já cai em casa e aí chega aqui, às vezes cai aqui dentro, né? Então, essa orientação, essa educação para a saúde, eu acho que é o que falta, talvez a gente trabalhar mais com a equipe assistencial e talvez também a gente refletir um pouco sobre o tempo. Será que temos tempo? Às vezes eu fico viajando como alternativas e eu fico pensando, e se tivesse, por exemplo, um enfermeiro especialista na educação, e esse enfermeiro passasse nesses pacientes ou em casos específicos para educar, assim como a gente tem, por exemplo, a do diabetes, né? Mas que fizesse essa educação geral, né? E isso acho que vale também para vocês da Nutri, a gente, né? A gente sabe o quanto é corrido no dia a dia, mas a gente peca, eu acho que nessa educação para alta, né? A gente deixa para falar no dia, e aí no dia ele está preocupado como que ele vai embora, ele acaba não absorvendo o que você tem para falar. Às vezes a gente tem a material educativo e não entrega. Enfim, eu acho que a gente ainda precisa melhorar essa parte da orientação e do preparo para o paciente para que não aconteça de novo, né? Que é um dos nossos papéis. Quem está na área da saúde, principalmente na área assistencial, um dos papéis é ser educador. A gente vai ter que ensinar. Muitos sabem, mas muitos não sabem, né? E é isso. Aqui. Então, Bruno, falando sobre a educação. Como você bem disse, aqui nós somos privilegiados, né? Porque a gente tem um público diferenciado, né? Que tem acesso, né? Ao uso de suplementos, né? Financeiramente falando, né? Porque também não é uma coisa que toda a população tem acesso pelo custo, né? E também somos privilegiados na oferta, né? Nós temos uma gama de oferta de suplementos, né? Então, a gente tem as dificuldades, sim, porque tem paciente que não aceita a suplementação ou não aceita determinado suplemento, mas aí a gente tem, né, mais uma vez, o privilégio e a facilidade, né, a oferta, né, que a gente tem, não deu com esse, a gente tenta com o outro, né? Então, assim, aqui na prática, eu não sinto dificuldade com isso, acho que vocês também não, né? Porque a gente acaba que tem outras opções, né? Mas sei que com certeza deve ser uma dificuldade para outros profissionais, né? Que a gente tem aí fora. Uma coisa? Diga. Vou começar aqui, tá? Foi incrível a apresentação, parabéns. E a minha pergunta é para o Rô. Você tocou no ponto da questão da autonomia do paciente, né? E muitas vezes a gente sabe os desafios na condução dos casos onde o paciente ele é orientado, a equipe reaborda várias vezes, mas ainda assim ele é aquele paciente, né, que realmente ele não é muito aderente às orientações. Então, no seu dia a dia, como não só no seu, mas o dali também, quais são os recursos que nós temos hoje para envolver esse paciente? Então, seja chamar a família, conversar, pedir apoio do serviço social, como que é essa condução do caso? Eu acho que é o trabalho da equipe multi, né? A gente tem muitos recursos que muitas vezes os pacientes não sabem, né? Teve uma vez que a gente fez até uma cartilinha para os pacientes, por exemplo, da oncologia, de quais são os direitos que eles têm depois que têm o diagnóstico oncológico. Eu não sei se isso está sendo usado ainda, mas em relação a imposto, sacar fundo de garantia, isenção de impostos, tem muita coisa que o paciente não sabe. Também deve ter da parte nutricional, como dieta integral e etc. E que a gente que está ali na ponta e não está trabalhando com isso, não sabe, né? Mas o serviço social é a nossa ponte para que possa ajudar a gente nesse sentido, né? Então, quando a gente identifica que o idoso, não adianta eu orientar ele, a gente tem que acionar o serviço social e o serviço social vai ter que fazer
uma investigação aí de quem é que pode ajudar, né? E até para ver se realmente não é um caso de abandono, né? A gente já tem N histórias aqui dentro de idosos que estavam sendo, por exemplo, roubados por cuidadores, né? Enfim. E aí o serviço social é quem tem esse preparo para nos ajudar nesse sentido. Então, acho que é a ação da equipe multi mesmo, né? Na identificação de que é um idoso que a gente não tem condições de orientar, não vai adiantar falar para ele, né? Ou então, se a gente já suspeita que ele está naquela situação por um cuidado inadequado em casa, aí a gente já tem que acionar logo de cara o serviço social, até mesmo antes da previsão de alta, para que a gente possa tentar ajudar esse idoso na hora que ele for embora, né? Respondi essa pergunta? Esteja, parabéns, Rodrigo, pela aula. Na verdade, não é uma pergunta, é mais um comentário, no que o Rodrigo apresentou da questão do envelhecimento da população, né? É muito nítido, assim, que cada vez mais idosos, né, a população vai envelhecendo, mas a gente tem que olhar também para outra ponta, né? Porque a gente tem menos pessoas jovens, e isso vai dar um impacto daqui a alguns anos, né, algumas décadas, no processo assistencial, né? Que a gente vai ter menos pessoas para cuidar dos idosos, né? O número de idosos vai aumentar e o número de jovens vai diminuir, e isso com certeza vai refletir no impacto assistencial. E aí complementa muito o que o Rodrigo deixou bem claro, né? A questão da educação, né? Da gente manter uma cultura na área da saúde, né? Um olhar atento para esse público em relação aos traumas. Trabalhar a prevenção mesmo, né? Exatamente, trabalhar a prevenção, né? Eu acho que até nós nos cuidarmos mais para sermos idosos mais rígidos, porque não vai ter gente para cuidar. Eu falo que essa geração nova dos TikTokers, eles não vão querer fazer enfermagem, por exemplo, e vir trocar fralda aqui no hospital. E aí a gente já vê isso nos países mais desenvolvidos, a falta que eles têm, né? Que eles até importam profissionais de outros países para poder cuidar da população idosa deles. Agora imagine a gente com essa extensão que é o nosso país e a quantidade de gente que tem. Se isso acontecer de maneira muito acelerada, acho que vai ser um caos mesmo. Vai ser um caos. A gente não vai ter quem cuide mesmo, e aí eu acho que quem investir nessa área, quem investir vai ganhar dinheiro mais para frente. Adorei, tá? Acho que é um tema incrível. E aí eu queria, Rô, que você colocasse um pouquinho, que eu acho que quanto mais a gente compartilha também, além do conhecimento, o sentimento, né? E quando cai, né? Como que é para a equipe? Porque assim, se para a gente, né, nutricionista, quando acontece uma queda, quando vem ali a informação, né, que o paciente caiu, eu já fico com esse sentimento, nossa, será que a gente fez tudo que a gente poderia ter feito para ajudar nesse paciente? E vou na Nutri, e vejo, gente, fica atento esse quarto, ou quando vocês colocam que o paciente é resistente ali, a gente já fica tentando também encontrar meios. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como que é o sentimento da equipe, assim, quando aconteceu a queda, né? Para eles, assim, qual que é a dor, né, de vocês, de estar ali no cuidado e ter acontecido, apesar de a gente saber que a gente fez, tem esse sentimento também, né? Sim. Nesses 12 anos que eu trabalho aqui, eu já pude vivenciar, acho que pelo menos uns 5 casos de óbito por queda aqui. Em 2 deles, um foi na minha unidade, não foi no meu plantão, mas foi na minha unidade, eu conheci a paciente, e um deles eu trabalhava no noturno, estava cobrindo a supervisão, eu ajudei até no atendimento do paciente, e ele teve uma morte cerebral instantânea. Eu acho que o nosso maior desafio hoje está sendo a gente mudar a maneira de trabalhar, né? Eu falo até que antigamente o hospital até lucrava com os eventos adversos, porque o paciente caía, tinha que fazer uma cirurgia, o convênio pagava. Você ia lá e ele pagava aquilo, né? Não que a gente causasse para isso, mas talvez a gente não tivesse uma visão tão intensa em cima disso, porque não era algo que tinha um prejuízo financeiro, né? E hoje, não, hoje mudou a maneira do convênio pagar, hoje a gente tem que mudar a nossa maneira de trabalhar, porque qualquer evento adverso, qualquer coisa que aconteça aqui dentro, além da segurança do paciente, que é o nosso foco, obviamente, a gente também tem a perda financeira. Então, mais ainda que a gente hoje está sendo pressionado a isso. E eu não sei, às vezes eu discuto com a equipe, eu falo, gente, por que é importante eu marcar que eu fiz uma medicação
e não é importante eu marcar que eu anotar, né, que eu fiz a orientação da queda, né? Sendo que ambas as coisas podem levar a eventos adversos graves. E por que que a gente tem tão embutido determinada coisa e outras não? Mudança de decúbito, no caso de lesão por pressão, por exemplo. Quando tem a lesão, que a gente vai olhar o prontuário, não tem um registro de mudança de decúbito, né? Eu acho que isso é da enfermagem, né? O porquê que eu não estou anotando e o porquê que a gente fala e continua não anotando. E aí isso é a mesma coisa a queda, né? A gente está falando, eu acho que está aos poucos mudando essa cultura, né? Mas porque está mudando a cultura da instituição, do olhar para isso, né? Então hoje a gente tem que fazer plano de ação, a gente tem discussão, né? Porque quando o paciente cai, a gente se sente um pouco frustrado no sentido, erramos, né? Assim, algo aconteceu que a gente errou. E se for um evento adverso grave, então é muito pior, porque daí a gente olha e a equipe fica realmente. Eu presenciei já pacientes que morreram e depois você vê a equipe transtornada em relação àquilo que houve, porque é um evento muito chato, né? Como é que o paciente cai e eu, que deveria estar ali com ele, não estava? É ruim, porque é um sentimento de culpa que não acho que ninguém, para ninguém é bom. Mas eu acho que a conscientização de que é importante a gente manejar isso e o que a gente faz quando a gente tem resistência em relação a isso, né? O que é o que eu sempre tento conversar com eles, que às vezes o paciente cai, né? Às vezes na minha unidade. Aí quando eu vou falar com a equipe, mas ele era resistente, tá? Mas o que você fez com a resistência? Você passou para alguém, você registrou, né? O enfermeiro passou isso para frente, escalonou, porque a gente falar que simplesmente ele era resistente, que era a cultura antiga, né? Aí ele não quer tomar medicação, eu vou lá e anoto. Aí ele não quer tomar banho, eu vou lá e anoto. Aí ele não quer, mas o ele não quer, muitas vezes tem algum outro fator que a gente precisa tentar entender, ou precisa chamar outra pessoa para tentar convencer, ou de repente acionar até um profissional para trabalhar a parte emocional dele em relação a alguma coisa, né? Ou pedir apoio de outras pessoas. O paciente precisa ver que nós estamos com um trabalho intenso em cima daquilo, para ele dar importância, porque senão ele não dá. E aí, se ele está vendo que eu também não estou dando muita importância, menos ainda que ele dá, né? E aí eles caem mesmo. E aí, às vezes, isso já é previsto. Tem paciente que a gente olha e a gente fala, esse paciente vai cair. E aí, batata, ele cai. Só que aí a gente precisa do apoio de todo mundo. E como a gente trabalha numa complexidade de serviço, como é um hospital, onde muita gente põe a mão, muita gente passa por ali, né, cuidando do paciente, porque é 24 horas por dia, como é que a gente faz com que todo mundo tenha a mesma conduta? Porque isso é o mais difícil, né? Outro dia eu escutei numa discussão do comitê de lesão, que eu falei que a gente tinha que construir um documento para falar sobre o paciente em terminalidade, que a gente não tem. Ela falou assim, mas não adianta a gente fazer documentos se as pessoas não cumprem, né? Eu falei, sim, mas pelo menos na hora de fazer o documento, a gente discute. E aí a gente conscientiza-se e vê a oportunidade de melhoria, né? Mas realmente é isso que ela falou. A gente precisa com que as pessoas cumpram, porque a gente tem protocolos já bem estruturados, tem recursos, mas as pessoas não cumprem, né? E por que não cumprem, né? O que está acontecendo que a galera sabe que o paciente cai, sabe que ele se machuca, sabe que está sendo cobrada e ainda assim não faz, né? E não sei, eu acho que talvez a gente começar a levar toda essa discussão e cobrança que às vezes nós temos, né, na parte mais superior para essa ponta. Tipo, ó, o paciente caiu, você é obrigado a ir na reunião de discussão de queda. A gente vai ter que começar, acho que, partir para isso, para que eles entendam o que está acontecendo. Que hoje eu acho que fica tão no enfermeiro 3, fica construindo plano de ação e discutindo, e a gente carrega até essa carga emocional de quando acontece, porque a gente sabe tudo, todo desenrolar depois que acontece, né? E compartilhar com eles, porque eles são os nossos olhos, nossas mãos lá na ponta, porque a gente não está presente em todos os quartos a todo momento. Mas eu acho que o desafio maior é a conscientização da equipe assistencial de cumprir as coisas, porque os protocolos a gente está cada vez mais tem eles cada vez mais desenhados, né? E é muito humano dependente, né? Eu falo que eu tive uma situação o ano retrasado, onde eu tive cólica renal e vim aqui para o hospital, quando a gente podia usar aqui. E aí, na primeira vez, em 20 minutos, a enfermeira da triagem me colocou no protocolo de dor. Eu estava em 20 minutos medicado e atendido pelo médico. Da segunda vez, 30 dias depois, porque daí eu descobri que eu tinha mais uma pedra lá, 30 dias depois eu tive outra cólica e eu vim 7 horas da manhã. Quando chegou aqui, estava vazio o pronto-socorro. Aí a enfermeira que estava na triagem viu meus sinais e eu falei para ela assim: você não vai me pôr no protocolo de dor? Ela falou assim: não, não precisa porque o pronto-socorro está vazio. Eu fui medicado em 2 horas. E assim,
tem o protocolo, não tinha movimento, não tinha justificativa para ter demorado aquilo, né? Mas a enfermeira pulou um processo. Ela era para ela ter acionado o protocolo de dor e me colocado no protocolo de dor, porque o protocolo de dor é exatamente para isso, para que a gente haja de maneira mais rápida, porque a dor ela pode ser um sinal de algo grave, né? Não era, no caso ali, era um cálculo renal, mas e se não fosse? Né? 2 horas para ser atendido, porque ela achou que estava vazio e ia ser atendido rápido, então ela não colocou. Eu estou dando esse exemplo para a gente ver o quanto é humano dependente. Né? Quando eu pulo um processo, eu pulo uma etapa, às vezes eu levo a algo prejudicial para o paciente, que não é só a satisfação dele enquanto qualidade assistencial, mas sim a segurança dele, né? A segurança e a vida do paciente. A gente precisa muito se acolher, eu acho, a equipe multi, né? Porque é isso, essa dor, ela existe e ela vai causando uma coisa na gente, né? Vai gerando aquele sofrimento ali que leva a gente a muitas outras condições ali, falando de equipes de saúde. Então, deles da ponta mesmo saberem que, ó, tem um paciente aqui que eles têm que estar empoderados para isso, falar para todo mundo da equipe multi. Chegou o Nutri lá, Nutri, ó, esse paciente aqui resistente à queda, me ajuda, você entrar lá no quarto, você fala sobre isso, né? Para eles se sentirem mesmo empoderados, que eles também podem ser executor dessa cobrança de toda a equipe de se apoiar, né? Porque é isso, a lesão, todas as questões de segurança do paciente estão nas mãos de todos nós, né? E fica muito para a enfermagem, né? Daí é isso, o paciente caiu, ele fica com essa dor, né? Eu errei, né? E não foi ali uma coisa só, né? Uma coisa imensa de fatores. Então, acho que a gente tem que levar isso aqui para discussões até maiores. Vamos promover isso, né? De equipe multi, literalmente, todo mundo junto. Você sabe que agora a gente estava junto, e aí algo que era muito rico naquela época era a nossa visita multi, né? E aí, e como era uma especialidade que de equipe única, que era o trauma, não tinha várias equipes de trauma, era uma só, a gente conseguia com que o próprio médico também participasse da visita. E ali a gente discutia tudo, né, Bruna? A gente falava da parte nutricional, a gente falava de risco de queda, a gente falava da deshospitalização, o serviço social participava, era muito rico isso. E aí eu fico pensando, por que que a gente parou e não consegue fazer isso de outra maneira? Porque hoje, na especialidade de ortopedia, por exemplo, eu não vou conseguir com que os ortopedistas participem, porque cada paciente é de um. Nos andares dos colegas também, cada paciente é de um. Mas a gente, talvez, enquanto equipe multi, tenha que trabalhar em cima disso, porque isso é muito rico quando a gente discute os casos entre a equipe multi, né? E aí cada um fala, porque às vezes o técnico está vendo algo que a nutricionista na visita não está vendo, e aí é a hora que a gente fala, né? Então eu acho que isso é muito rico e talvez a gente tentar estimular essa interdisciplinaridade aí na visita ajuda bastante. Deixa eu só complementar uma coisa que o Rodrigo falou sobre envolver, né, a ponta. Então, quando de repente você fica aí, você, enfermeiro 3, com a demanda do plano de ação, de entender o que aconteceu, como melhorar, e às vezes quem está na ponta não tem, às vezes, nem o retorno, né? E eu trabalhei num lugar que a gente fazia isso quando tinha acidente de trabalho. Então, a gente tinha uma reunião, então, a Nutri responsável pela unidade, enfim, a gestora, a segurança do trabalho, a enfermeira do trabalho e a pessoa que sofreu o acidente. Então, a gente fazia tipo uma entrevista para entender o que aconteceu, né? Se ele, quais eram as oportunidades de melhoria, mas envolvendo a pessoa. E aí a gente fez uma ação assim, que ele era meio que o guardião da equipe referente àquele problema. Então, qual que é o plano de ação? Descer a escada segurando o corrimão, não mexer no celular, enfim. E aí ele tinha que apresentar para a equipe dele mesmo. Ai, gente, tive um acidente, então com um plano de ação. Ele ficava se sentindo importante, apesar do acidente, que dependendo do lugar a gente quer esconder, né? Ai, não vou nem falar que eu caí e tal. Não, ele ficava que eu sou o guardião esse mês do. Então, de repente, é uma ideia aí de envolver, né, a ponta nesse. A gente fez algumas lá no meu andar, a gente teve 2 oportunidades de fazer uma ação desse tipo, mas com erro de medicação. Os profissionais ficam resistentes a certo ponto, porque eles têm medo da exposição, mas no dia é muito legal. E depois eles ficam felizes, né? Mas eu acho que é uma medida, em vez de a gente tratar as coisas como medida punitiva, né? Que na verdade aqui a gente nunca teve essa questão de medidas punitivas. Mas participar eles no sentido da educativo mesmo, né? Deles apresentarem o evento e tentar.
Eu lembro que quando eu estava no bloco D, teve um momento, assim, teve uma queda no meu andar, acho que foi lá no D8, e realmente chamou toda a equipe multi para discutir sobre a queda, o que poderia ter sido evitado. Então, isso não Antigamente a aconteceu gente mais. fazia isso nos eventos de queda grave, quando Uhum. ele virava evento sentinela. Hoje a gente faz isso no comitê de queda. Então, mensalmente, toda vez que tem queda, é feita essa discussão com o time da unidade e tem um comitê que discute mensalmente ações fortes para melhorar o indicador. Mas não no leito, não vai lá Não, diretamente no no leito. leito Porque não. nessa situação a gente foi no Eu até leito do sugeri, paciente. como meu andar é ortopedia e a gente tem várias situações de queda, Uhum. infelizmente, eu sugeri que isso fosse discutido na ponta e a gente tem tentado fazer isso agora. Então, É. quando acontece, eu falei para a enfermeira que faz a gestão do protocolo e da qualidade, eu falei, por que que a gente não vai até a ponta e discute com eles? Porque a causa, o evento ocorreu com eles. Então, eles Uhum. precisam também ter oportunidade de falar qual é a dificuldade e a gente também ajudar nesse sentido. E a gente tem tentado fazer isso. Uhum. Em primeiro lugar, parabenizar o Rô, a Lívia aí pela apresentação. E não é uma pergunta, né? É para ratificar a importância dessa parceria enfermagem-nutrição, né? Então, a gente como enfermeiro 3, acho que tem essa visão que é muito importante. Eu trabalhei com a Lívia, com a Gleice, com a Bruninha, agora estou com o Túlio. Então, assim, da gente conseguir acompanhar no dia a dia o paciente, né? Trazer todas essas demandas, porque eu acho que a gente compartilha de muitas dores, né? E muitas coisas voltam, tá na enfermagem ou tá na nutrição. Então, essa parceria diária de fazer ali um momento enfermeiro, nutricionista, às vezes a equipe de enfermagem ter essa abertura também de fazer, é muito importante para o desenvolvimento do paciente, né? E aí a gente vai trazer resultados em vários indicadores, seja ele queda, seja lesão, porque o paciente está tomando um suplemento, seja no volume fundido, versus o volume prescrito, quando o paciente tem sonda enteral. Então, assim, é uma parceria muito válida que eu, como enfermeira, enxergo e procuro ter sempre com o nutricionista que está no setor no qual eu estou, porque é o que eu falava muito para a Lívia, né? Eu falei, não adianta a gente vir mês que vem com um valor de volume prescrito versus o volume infundido, se o paciente já foi de alta. A gente tem que pegar isso aqui no dia a dia, né? Por que não está infundindo? É a equipe de enfermagem? É o volume? É porque está nauseando? Né? Por que o paciente não recebe o suplemento? Será que a gente está lá na hora de entregar o suplemento enfatizando a importância, né? Como equipe de enfermagem? É só por causa do sabor e ninguém fala, e aí a gente não consegue compartilhar. Então, é agradecer mesmo essa parceria que a gente tem em enfermagem e nutrição, enfatizar a importância de a gente ter, já pedindo para a Débora, nutricionistas fixos, né, na unidade, não não Fazer esse questionando, comentário, né, vou aproveitar em rede nacional, socorro, fixos na unidade para a gente conseguir dar. Você deixa quieto, a minha bonitinha tá lá. Deixa ela. É uma dor minha, né? A gente tem tido dificuldades com isso, né? A gente já compartilhou em outro momento, né, Débora? Mas da importância da gente dar seguimento, porque quando a gente está formando duplas ali, né, mais consistente, a gente consegue pegar esse paciente de longa permanência, né? E aí eu acho que tem informações que elas vão se quebrando, a gente observa muito, né, que a comunicação vai ficando falha, né, no dia a dia. Mas parabenizar pela apresentação e agradecer pela parceria aí de vocês, junto com a enfermagem, que vão lutando dia após dia sobre frustrações, né, e demandas, mas sobrevivendo, né? Obrigada, viu, gente? Alguém mais tem alguma dúvida, quer acrescentar? Não tinha. Tem bastante gente online. Gostaria de agradecer a participação e a contribuição de todos os que estiveram presentes, o pessoal do online, muito enriquecedora essa troca multidisciplinar. Só ganham, tanto nós como profissionais e principalmente o paciente e a família na ponta. Muito obrigada, viu? Boa tarde.